Sou Jeane Valentim, tenho 52 anos, moro em Paripoeira há 16 anos e a renda singeleza esteve em minha família, em minha vida, antes do meu nascimento. Aprendi a renda singeleza com minha avó, Luzinete Alves Valentim de Lima. A transmissão de saber dela para mim foi em um momento que ela estava passando por uma doença e ela viu que a renda ia se perder. Ela viu em um noticiário, então ela disse que iria me repassar, me ensinar, que na verdade eu já conhecia algumas técnicas, né? E o interessante é que ela falava assim, eu estou lhe passando o melhor, que é o ofício. Ela se direcionava à manualidade, o modo de fazer de ofício. Parece que ela sabia. Alguma coisa ali nela, eu falo que é mais espiritual, né? Falava, mas eu lembrando, ela falava com poder, sabe? Estou lidando melhor, que é o saber, é o ofício. E esse ofício dela, o som dela pronunciando, fica assim na minha mente, né? O ofício. E realmente, um ofício e um saber de grande valor, né? A renda singeleza, ela começa em laçadas, a gente fala que é a rede, laçadinhas de nós. A gente usa um tecido para base. E a partir daí vai fazendo só as redes, né? As intercorrências são as pipoquinhas. Quando ocorre isso, a gente entra 4 vezes na mesma laçada, formando a pipoca. Se você quer fazer uma flor, um gráfico, você faz no papel milimetrado e transcreve para a rede. Que a singeleza, a rede dela lembra muito a de filé, né? Mas a diferença é que a filé, quando você esquadra, ela fica quadrada. E a singeleza fica um losango. Aí ali você consegue fazer as pipocas, que são as intercorrências, e consegue montar um gráfico que você queira. Quando a gente vai fazer a oficina, eu levo o palitinho de coqueiro, levo o ferrinho da sombrinha. A gente pega as sombrinhas velhas, reutiliza os ferros para fazer os palitos para que todas as peças saiam iguais. Então é isso, ela não possui instrumento que você chegue em uma loja de aviamento e fale, eu quero material para fazer a renda singeleza. A forma que eu gostaria é que a renda singeleza tivesse uma grande contribuição dentro do município de Paripoeira seria de uma maneira que as mulheres se empoderassem desse saber fazer. Aí um grupo de mulheres de Paripoeira faz isso, essa força toda, produz a singeleza, vende, comercializa. Aí, quando as pessoas comprar essa renda, vai dizer, ah, é lá de Paripoeira, das mulheres. Então, essa imagem da singeleza com Paripoeira vai ficar muito marcante, né? Além de são mulheres fortes, determinadas. Muitas mulheres aqui, elas vão no mar pescar, são marisqueiras. Mas no tempo livre fazem singeleza. Eu tenho algumas marisqueiras que fazem bordado singeleza. E comercializa, ganha dinheiro. Então, daqui a um tempo, quando todas as mulheres se empoderar, comercializar, fazer, produzir, vender, aí a imagem da singeleza, a palavra singeleza vai estar ligada ao município de Paripoeira forte. Por quê? Porque vai trazer um retorno financeiro, vai transformar e mudar a vida dessas mulheres. E assim sucessivamente, né? Que é um legado que vai repassando. Eu me chamo Cícera Rodrigues da Silva e vim morar em Paripoeira porque eu conheci o pai do meu filho e foi quando eu conheci as meninas que eu queria aprender a fazer pintura de tecido, que eu gosto muito. Aí me indicaram onde a Jane estava. Aí lá elas estavam fazendo renda. Aí elas perguntaram se eu queria fazer renda. Eu disse que não sabia o que era renda, porque eu sou do interior. Aí elas foram me explicar e no mesmo dia eu comecei a tecer. O cara horrível. Depois eu disse que não queria fazer porque eu não acertava e tudo mais. E a Jane sempre, ela dizia, você consegue, você vai conseguir. Eu levava para casa, eu tinha raiva, eu cortava de tesoura, eu fazia tudo que você imagina. E nesse trabalho durante a pandemia, eu consegui fazer de mercadoria R$ 3.000. Foi com esse dinheiro que eu comprei roupa para o meu filho, levei ele para o shopping, que ele nunca tinha ido. E foi assim a minha vida. De lá para cá, a minha renda hoje é a singeleza. E sempre eu conto a minha história, porque a minha história é um pouco sofrida. Eu, durante esse tempo, depois da pandemia, eu tinha um casamento atribulado.
E foi assim, não quero tocar muito nesse assunto, e foi quando eu resolvi sair de casa. Eu trabalhei e fui juntando dinheiro com a Jeane para alugar uma casa. Aí eu saí da casa, que é do pai do meu filho. Não disse a ele, quando ele chegou em casa, só encontrou as coisas dele. E já tem uns 4 anos, vai fazer 4 anos que eu estou separada. Mas graças a Deus, nunca me faltou o pão de cada dia. Porque eu trabalho por dia e noite, sábado, domingo. Só quando eu estou muito cansada mesmo que eu digo, não, hoje eu vou dormir. Mas meu sustento todinho maior é daqui, da renda singeleza. O repassar da renda singeleza, cada vez que a gente vai fazer as oficinas, é uma novidade, é uma surpresa. A gente vai com a intenção de ensinar, repassar, mas ali a gente se depara com histórias de mulheres, né, fortes, que passam por muitas dificuldades. E cada oficina, cada mulher é uma surpresa. E elas conseguem aprender e a gente conversa para que elas aprendam que ali vai transformar a vida delas. Algumas absorvem e seguem, continuam reproduzindo, fazendo, trabalhando, né, com a singeleza. Aqui na associação, a gente repassa a técnica da renda singeleza na intenção de que as mulheres aprendam a saber fazer, né, a manualidade, para que elas se empoderem do que faz, para que elas entendam que é um trabalho, né, de um valor agregado muito grande, onde ela está doando o tempo dela, o coração, a alma, né? Eu costumo falar que toda dedicação colocada, todo o tempo, ele é precioso, além do que ela vai ter o retorno financeiro, que é o valor agregado, que é a dedicação do tempo com o recurso financeiro, o retorno financeiro para ela, que é de grande importância, onde ela vai sair de uma zona de conforto, de uma vulnerabilidade social, que a gente tem muito aqui em Paripoeira, e transformar as vidas, né? Tudo na vida não é feito tudo de mil maravilhas, sempre tem as tribulações. E foram 18 anos de tribulação minha vida. E vim para cá, né? Arrumar trabalho, mas não consegui. Graças a Deus, foi Deus e Nossa Senhora Aparecida que botou a singeleza na minha vida. Sempre eu pedi a ela, porque não é fácil você, todas as noites, todos os dias, você fazer novenas e mais novena para sair daquele sofrimento, pedindo a Nossa Senhora Aparecida que abrisse uma porta e ela abriu. E como abriu? Antes da pandemia eu ganhava muito pouco. Aí eu disse assim, eu vou deixar a singeleza, não vou arrumar um emprego, nem que seja de faxineira. Quando eu estava dormindo, apareceu uma luz no meu quarto, que antes de eu dormir eu rezava, e pedia para ela. E apareceu uma luz que clareou o quarto todinho. E eu acordei nessa luz e fiquei pensando assim o que era, eu estava sozinha no quarto. E eu contei para a Jeane disse para você não desistir. E antes de eu ir dormir, eu rezava e pedindo a Nossa Senhora para aparecer mais trabalho para mim fazer. Aí foi quando eu sonhei que aparecia uma mulher. Eu sabia que era mulher porque eu via as mãos dela. Ela dizia assim: faça essa peça assim. Ela me levava para a cozinha e na mesa da minha cozinha ela fazia assim com a mão, me ensinando como era que eu ia fazer. Essa aqui foi a peça do sonho, que ela se transforma num jogo americano. Se eu fizer mais 6, é um jogo americano. Foi assim que eu sonhei, ela passando as mãos diante da mesa e mandando fazer. São 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de pipoca em cada lado e no meio só a rede. E eu teci, era sozinha, sem pedir explicação a ninguém, só a mulher do sonho. Como eu acredito muito no espiritismo, eu digo assim, que foi a avó da Jeane, porque as mãozinhas, é como ela, eu disse a ela, a mãozinha bem fininha, morena, assim que nem você, e ela me ensinava, e eu fiz do jeito que ela mandou, porque quando eu acordei, eu risquei no papel, e eu fiz sem dizer a Jeane, só trouxe para aqui para a loja quando estava pronta. Mas a minha vida foi sempre assim, fazendo singeleza, e faço o projeto com Jeane, a gente vai dar aula, conhece mulheres piores do que eu, melhores do que eu do sofrimento, e eu sempre passo para elas, que essa operação, a singeleza tira você do fundo do poço. Porque eu saí do fundo do poço através da singeleza. E conhecendo mulheres maravilhosas. Sempre tem uma história parecida com a minha. Por sinal, eu tenho uma filha
que eu gostaria de passar para ela. Mas hoje eu passo na minha dor e tudo que eu sei. Eu choro assim porque a minha vida não foi tão fácil. Tô assim. E eu ensinei a singeleza à minha nora. E agora eu tô ensinando o ponto a Ju. O sinal ela tá fazendo lá com a neném dela. E sempre eu ensino e digo assim, gente, não desista. Aí eu conto a minha vida. O que eu passei e o que eu sou hoje. Hoje eu posso dizer que sou uma sobrevivente das mulheres massacradas por homens. Eu sou uma sobrevivente de tudo. Que se você chega na minha casa, hoje não tenho uma casa própria aqui. Eu moro, pago aluguel, mas graças a Deus, o alimento da minha casa nunca falta. E eu digo a você com toda sinceridade, foi através da singeleza. Sempre eu digo às mulheres, quando eu ensino, não desista. Ah, Cícera, eu não sei, professora, eu não sei. Vai em frente, você consegue. É assim mesmo. A minha era uns buracos horrível. E hoje eu fazer uma coisa dessa, e já estou pensando em fazer um vestido para minha neta, para batizar ela. Vou viajar esse final de semana para traçar esse vestido com a minha tia e fazer. Isso para mim é a superação. Não é nem 10, é 1000. E eu digo a você com toda sinceridade, eu digo a qualquer pessoa. Hoje eu devo a minha vida, assim, ter conhecido a Jeana. Porque tudo que eu sei eu aprendi com ela. Tudo que ela cria, ela me diz assim, Cícero, tá bom, é assim, tá ótimo. Diz aí diz alguma coisa se tá bem, entendeu? Ela começa a criar. Quando ela senta na mesa, ela começa a criar, eu digo, pelo amor de Deus, pare. Não tem que parar. Ela cria demais. Oxe, ela mandou criar as coisas também, mas eu não tenho o dom que ela tem, mas eu tenho o dom de fazer. E eu faço com muito prazer, com muito amor. Tudo que eu faço é por amor. Tudo, da singeleza, tudo é por amor. Graças a Deus. As meninas foram entendendo, as que estão com a gente, que o feito à mão tem o seu valor e começaram a fazer e repassar também, né? Tem algumas mães que passaram para as filhas. Tem 5 anos que eu repassei para minha filha, que no caso eu aprendi com a minha avó e eu já repassei para minha filha Vitória. Tem 5 anos que ela faz. Conselho que eu falo para qualquer pessoa é sempre ensinar o que você sabe. Repassar, independente da pessoa ter dinheiro para pagar ou não, sabe? Você sabe fazer qualquer técnica, qualquer manualidade, repasse, né? Tem gente que tem dificuldade, eu entendo, né? Tem outras formas que talvez deve ter algum obstáculo, tudo bem. Mas se não tiver, repasse o que você sabe, se doe, insista com o outro, nunca desista do outro, em qualquer circunstância. Eu falo muito assim, no feito à mão, eu falo por mim, né? A mensagem que eu falo é você sentar com um artesão que não sabe fazer singeleza nada, não sabe nem pegar uma agulha. E você passar um mês ensinando e no final de um mês ela lhe entregar uma peça muito gratificante, sabe? Então, isso é uma construção, é uma paciência, é o não desistir, né? É o não desistir. Então, repasse todo o conhecimento que você sabe.